Mais um Enquanto o Café Esfria e hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Eu tava comentando com a Rani que eu vi um casal que eles são casados, mas eles não moram juntos. Casados no civil, né, amiga? No civil, casados, mas não moram juntos, cada um tem sua casa. Polêmica? E aí? Normal? Como é que vocês veem O uma que situação vocês assim? acham? O que vocês acham? A gente tava conversando e... conta pra eles, amiga. A gente tava conversando sobre isso e aí? A gente estava conversando sobre isso e aí a gente foi trazendo pra gente, né? Que é natural quando a gente escuta histórias assim, a gente diz, mas e a gente? Será que a gente conseguiria viver uma situação assim? E claramente a gente entendeu que não, né? não. Casou, tem que morar junto. Mas não é que tem que, é o nosso modo de enxergar Você a vida e de escolhe, viver a vida, né? Mas a gente admira, respeita quem toma suas próprias decisões. E a gente foi confabulando mais sobre esse tema e pensamos, até falei pra Alice, eu já ouvi casais, né, na maturidade mais alta da vida, às vezes mais idosos, que já moram só há algum tempo, às vezes são viúvos ou já se separaram, né? E aí já tem cada um seus costumes. Então esses decidiram, né, realmente se casar, tá junto, mas cada um na sua casinha. Esses a gente entende mais, legal. né? Eu achei bem legal. Porque faz sentido, você já casou, já teve experiência e tudo, e hoje você só quer um parceiro, mas que não necessariamente você queira dividir tudo, todo dia, o dia inteiro, enfim. E deixar tudo que você criou aí, os hábitos e costumes ao longo da vida de lado, né? Então eu acho bacana. Agora, a gente tava falando aqui, porque é o seguinte, desafios nos relacionamentos, todos temos, né? Só que, e aí a gente, e aí a gente precisa lidar com os desafios ao longo dos anos, faz parte, é natural, né? Só que algumas pessoas eu acho que não estão preparadas para isso, né? Então, no meu ponto de vista, quando falam isso de, não, tava tudo bem, tudo ótimo, tava funcionando desse jeito, a gente decidiu casar, mas continuar cada um no seu canto. Porque daí fica com aquele climinha de namoro. Né? Eu pensei assim, tá bom, realmente, tem momentos que você perde o climinha de namoro, tem momentos que você ressuscita ele. Sim. Mas será que isso não é um pouquinho de fugir também né? Do fazer dar certo, do ter que abrir mão de algumas coisas e tudo mais? É como se a gente quisesse eternizar a paixão, né? E a gente não soubesse lidar com algo diferente disso. E aprofundando um pouco mais, é sobre também, eu não tenho, talvez, tá? A gente não conhece esse casal, mas confabulando aqui a partir disso, é como se a gente que escolheu morar separado, estando casada, a gente não tem um limite de suportar a frustração. Então, para que não nos frustremos, é melhor que cada um fique na sua. E quando a gente escolhe uma relação a longo prazo, né, e a gente está falando de relacionamento amoroso, casamento, etc., a gente vai se colocar nesse lugar da frustração. Por melhor e maravilhoso que seja o seu relacionamento, né, seja saudável, que vocês realmente tenham se escolhido assim, com muita paixão, com muito amor, e tenham decidido a cada momento, né, renovar esses votos através da decisão, em alguns momentos você vai se frustrar, porque lá no começo era daquele jeito, porque depois tal coisa tu mudou, ou eu mudei, né? Então, até que ponto, né, amiga, que... Em qualquer tipo de relacionamento, seja no trabalho, amizade, tudo e tal, você vai ter momentos que vai dar choque, entendeu? Então eu acho que quando ela usa essa frase do tipo, pra que mexer no time que tá ganhando, que ela usa essa frase, Sim. entendeu? Faz sentido, porque é isso aí mesmo, é um medo da frustração, de dar errado, assim, você já tá achando que você vai entrar de certa forma e que em algum momento vai dar errado também. E aí ela mencionou sobre abrir mão de certas coisas que você já tá acostumado. Sabe o que eu me lembrei agora, por coincidência? Lembrei de hoje, eu tava assistindo o Rosário, né, da Quaresma, e o Frei tocou no assunto do casamento e ele disse exatamente isso, que pra gente decidir estar num casamento, ele tava abençoando lá os casamentos, casais e tal, e aí ele falou, gente, pra você estar no casamento é condição sine qua non, você precisa entender que você vai precisar abrir um pouco de mão de si.
E ele deu um exemplo fantástico, que ele disse assim, quantas pessoas estão solteiras, querendo se relacionar, e ficam, mas eu não encontro ninguém, não encontro. Aí ele, às vezes, é uma pessoa que está extremamente olhando só para si, e está ali alimentando a vida dela o tempo inteiro. Então, é uma pessoa que workaholic, que só trabalha, ou é uma pessoa que, não, vou montar minha malinha e vou viajar o mundo inteiro. Que horas que você está abrindo espaço para o outro entrar, para ter uma segunda pessoa? Eu gosto da minha rotina, eu gosto de malhar, eu gosto de ter meu tempo de qualidade. Foram palavras que a própria pessoa utilizou. Sim. Então, realmente é isso. Ela não tá a fim de abrir mão dela, da rotina das coisas dela, para o outro. Isso. E ela mencionou isso também. E tá tudo bem para ela, se ela tá feliz assim, ok. Só que é isso aí. Aí tem gente que age dessa forma e fica falando que não aparece ninguém. Mas a pessoa não tá nem aberta para essa possibilidade, entendeu? Exato. Né, amiga? Exato. E aí, fazendo costura com essa tua fala de não vamos mexer no que tá dando certo, não quero abrir mão, né, da rotina que eu já gosto, das coisas que eu gosto. A gente não tá aqui também dizendo que você entrando num relacionamento e para se manter nesse relacionamento... Você tem que abrir mão de tudo. E abrir mão de você, de jeito nenhum. Para você ser saudável no relacionamento, você precisa existir nele também. Agora, você precisa de alguma forma abrir aqui um pouquinho do teu espaço para o outro também caber. Assim como o outro também vai precisar fazer os ajustes na vida dele, na rotina dele, para você também caber. Então é sobre, né, você... Não, é isso mesmo, tô concordando. Então é sobre... É porque eu vi já tu molhando a língua para falar. Então é sobre você realmente aprender e decidir abrir um pouco de mão de si, né? Não é abrir mão da sua existência, de novo, isso não é saudável, mas é sobre você conseguir fazer adaptações porque o outro é importante também para você. Sim, e às vezes o abrir mão de você não quer dizer que essa mudança, esse ajuste, como você falou, será algo ruim. Pelo contrário, pode ser muito bom, algo que você estava ali que você não queria abrir mão de jeito nenhum e do nada você decidiu, vocês conversaram, você decidiu abrir mão. E que pode ser uma transformação muito legal. Algo que você fala assim, pô, eu tava tão resistente a essa mudança e olha só, foi ótimo pra mim. Isso. Pode ser surpreendentemente bom, né, amiga? Pode ser surpreendentemente bom, amiga. Eu concordo contigo. Né? Já aconteceu comigo. No meu relacionamento, coisas que eu mudei que eu falei, acho que foi bom mudar. Porque a cabecinha dura, né? Então assim, foi bom. É porque às vezes é uma proteção também, né? Inconsciente ali de eu não quero mexer no que tá quietinho, porque é o que dá certo. Só que às vezes é uma ilusão, o dar certo. É como a gente aprendeu a viver por muito tempo, é o que a gente sabe fazer, é viver daquele jeito. Sim. Então é desconfortável mudar um pouquinho. Sim. Não é tipo, belezinha. Às vezes é desconfortável mesmo. O caminho mais fácil é fazer o que você já tá acostumado, né? Mesmo que você reclame dele todo dia. Mesmo que você reclame dele. Amiga do céu, Então, às vezes a gente precisa abrir mão um pouquinho, assim, nesse sentido de... Deixa eu ver que outra possibilidade tem. Deixa eu testar, deixa eu experimentar para ver se faz sentido e de repente eu me surpreendo que é melhor do que eu já fazia. Sim. Ou deixa eu entender que nem é bom do jeito que eu fazia e nem é desse, mas tem essa terceira opção aqui, então bora testar a terceira, né, amiga? Não, lembrando que a gente não tá falando mal do relacionamento deles, tá? Não. Desse casal. E de quem opta por viver assim. A gente tá só comentando de talvez um dos motivos pelo qual eles não queiram encarar esse relacionamento juntos, assim, morando juntos todos os dias, né? Só isso, tá, gente? E eu acho que também vale a gente pensar, né, amiga, e assim, aprofundando o que é o sinônimo, o que é que significa casamento, né? Assim, pra cada um, inclusive pra eles. Porque, por exemplo, a gente estava discutindo antes de trazer aqui pra vocês, a gente falou, cara, então não fez sentido eles casarem no civil, pra que eles casaram? Se é só pra continuar namorando, entendeu? Pra mim não fez sentido. Pra mim também não fez sentido. Talvez um sentido financeiro, vamos dividir as finanças? Porque ela mencionou que é meio que, pelo que deu a entender, é meio dividido mesmo, cada um pro seu. Então... Eu não entendi também. Não entendi também. Vocês entenderam? Se vocês entenderam, se vocês vivem algo parecido com isso, né? A gente tá aberta a escutar e aprender com vocês também. É verdade. Porque, né? Agora, a gente também já ouviu casais que dormem e têm seus quartos separados, gente. Sim. E a gente tava falando sobre isso.
isso. Essa parte eu admiro. A gente tava falando sobre isso porque tanto eu quanto a Rani, a gente já comentou com os maridos sobre essa possibilidade. Assim, a minha intenção... Não aceitas. A minha não aceito. A gente descobriu isso hoje, mas a minha intenção não era, tipo assim, de fato, cada um ter seu quarto. Isso. Mas era jogar um verde, que vai que... Mas assim, não cheguei a me imaginar tendo só o meu quarto também. Mas um dos motivos, né, que eu vejo aí na maioria dos relacionamentos é a questão do ronco. Tanto da mulher, porque eu tenho uma amiga que ronca, e quanto do homem, que vários homens roncam também, né? Então, tipo, poxa, isso atrapalha o sono, questão de qualidade de sono, é você acordar no meio da noite porque o outro tá roncando e tudo mais. Isso Pesa. É puxado, E assim, é puxado. E a gente não sabe como é a vida do outro no dia seguinte, né? Se assim, eu preciso ter uma noite de qualidade. Enquanto quem tá dormindo, tá roncando, tá dormindo. Mas quem é acordado e no outro dia, de repente, precisa acordar cedo e tá exausto porque não teve a noite de qualidade. Eu da noite, né? gente, que eu fico zumbizando e o Matheus tá capotado. E ele fala, não, pode fazer o que você quiser fazer. Ele não acorda, gente. Agora, se é o contrário... Socorro, Deus. Eu não consigo, eu acordo. Lá em casa é o contrário, eu sou o Matheus e tu é o Felipe. Sempre assim. Felipe, desse jeito. Mas aí eu, tipo assim, eu acordo, então assim, né? Às vezes ele fecha a porta no maior cuidado, assim, eu já acordei. Amiga, inclusive, o que também ajuda pessoas a escolherem estar casados na mesma casa, mas terem quartos diferentes, além do ronco, é exatamente a diferença de metabolismo e de viver a vida. Então, por exemplo, o casal que eu mencionei contigo, essa moça, ela gosta de dormir mais tarde e acordar mais tarde. O rapaz, o marido, ele é totalmente diurno, então, tipo, cedíssimo ele tá acordado e cedíssimo ele quer dormir, né? E outra coisa que ela menciona também é que os filmes que eles gostam de assistir, ele gosta de assistir filmes de terror, ela não gosta. Então, todas as vezes que ele assiste filmes de terror e ela tá do lado, ela tem a noite de pesadelo, mesmo que ela esteja dormindo, ela tem. Isso acontece comigo. Gente, temos aqui uns amigos que eles são bem diferentes. Inclusive em relação a isso, a filme, a pessoa... Um dos lados não gosta de assistir filme, série, nada disso. E o outro lado adora assistir, né? Um gosta de experimentar coisas diferentes, o outro não gosta, né, amiga? E assim, é muito diferente, Aí a gente tava viajando na maionese, falando assim, mas com carinho, e pensando assim, pô, será que um limita o outro? Né? Sim. A gente ficou nessa, será que um limita o outro? Gente... Falando com carinho, não tem nada a ver, a gente não tem nada a ver com a vida deles, a gente super respeita. Inclusive, eu tava falando sobre isso, mas a gente tava pontuando, eu tava pontuando, assim, de forma admirando, né? Como que deu certo e pensando como que é o funcionamento, a dinâmica pra fazer dar certo, porque não é? Não porque às vezes a diferença soma, né, amiga? A gente tava falando sobre isso. Sim, eu me peguei agora pensando na parte da tua fala, até que ponto um não limita o outro, né? E aí eu fico pensando até que ponto que a gente devolve essa pergunta pra gente mesmo, né? Se questionando, eu estou me permitindo ser limitado ou eu tô encontrando outros meios de, tipo assim, continuar valorizando quem eu sou, né? Sem impor o meu jeito pro outro e também sem aceitar o jeito do outro ao ponto de que eu me mude inteira. Então, volta pro começo da conversa de, tipo assim, a gente vai precisar abrir mão em alguma medida, e em outras a gente vai precisar aprender a sustentar quem a gente é, porque isso compõe o relacionamento saudável. E talvez por isso que eles dão tão certo, né, amiga? Porque eles encontram o limite deles ali, que torna funcional, harmônico, né? Sim, com certeza. Agora voltando para a questão do quarto, sim, a gente estava falando isso de dividir, de separar, né, amiga? Aí tem gente que vai falar, não, mas e aí, gente? E a parte amorosa? Gente, mas aí, né, a gente encontra momentos e horários e não precisa ser só no quarto. Então não seria um problema, né, amiga? Não, de jeito Eu acho que nenhum. seria mais nessa questão da noite, porque pelo menos a gente passa o dia, quando é fim de semana e tal, ou a gente sai ou a gente passa o dia na sala juntos, assistindo o filme juntos, cozinhando, fazendo as coisas juntos. Então não necessariamente é no quarto, a vida não roda ali dentro do quarto. Então seria mesmo só para dormir.
Não, acho que não só pra dormir também, amiga. Eu Pra acho mim? que, eu acho que cada casal se encontra ali de um jeito que funciona melhor. Por exemplo, né? Ah, não, eu quero assistir o bendito do filme de terror, então nessa hora aí vai lá pro teu quarto só e eu fico aqui fazendo outra coisa, né? Sim. Ou em outros momentos também, não, eu tô precisando de concentração, preciso estudar X coisa aqui, deixa eu fechar a portinha do meu quarto e tu faz o que tu quiser no resto da casa Isso, e também. tal. Me esqueci desses detalhes. E também, amiga, de tipo assim, os quartos, eles não são privativos de que um não pode visitar o outro. Então, tipo assim, hoje eu quero ficar aqui gente, de conchinha. verdade, Fica lá de conchinha, aí dormir, volto pro meu quarto. Ou então, não, acabei que eu dormi lá, ele dormiu aqui, tá tudo certo, porque é um casal, tá tudo bem. Então, de novo, acho que volta até pra questão, amiga, assim, do comparativo e das regras. Parece que pra funcionar tem que ser esse jeito. Não, tem que ser o jeito que vocês vão se encontrando ali no caminhar de vocês, né? Não tem um jeito certo. Mas a gente trouxe esse tema, gente, é só pra falar mesmo de relacionamento. E abordar várias coisas. E porque a gente já tava abordou falando aqui. sobre isso, né, amiga? A gente tava achou conversando interessante sobre isso, eu falar achei sobre isso. interessante. Aham. Eu não sei se vocês já tinham escutado alguém falando isso, de casamento dessa forma, ou de dormir em quarto separado. Se é comum, mas se não é, existe, né? tá? Se vocês têm resistência, ou se é, tipo assim, aberta a escutar sobre esse tema, ou se já mete o dedo, isso não pode, né? Tem gente assim que vai ter umas reações bem... Mas eu acho que ficou legal o tema pra gente também abordar essa questão do até que ponto eu aceito mudar, Isso. né? Deixar de ser eu mesma em alguns Alguma pontos, medida, né? E Não, nem deixar de ser não era você ser mesma. isso, não. O que era mesmo? De você abrir um pouquinho mão, né? Pra ter espaço Abrir pro mão outro, pra ter espaço né? pro outro e de você não deixar de ser você. Isso, exatamente. A gente precisa se manter sendo a gente. É mais nesse comentário. Era mais nesse sentido que a gente trouxe esse vídeo. Eu espero que tenha sido muito bom esse papo pra você também, assim como foi divertido aqui Foi pra gente. super maravilhoso, como Né? sempre. E tintinha ao amor, amiga. Você não deu nem um gole, deu? Eu dei super. O meu já agora esfriou. Tintinha ao amor. Saúde.